mais extremo até, dos pés. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu não posso dizer e preciso guardar aqui. Gordos argentinos comem Doritos, espetáculos de stand-up, anões, parece que o meu nome é de Rafael Mota Miranda, pelo sotaque, vocês já perceberam que eu não sou daqui. Eu sou de Jacarepaguá e estou aqui há 19 anos. Mentira, eu sou de Portugal, eu sou de Lisboa, o que é mentira também. Se Floripa fosse Lisboa, eu sou da Palhoça. Tem alguém da Palhoça aqui? Meus pêsames, eu sei o que é crescer num bairro merda. E eu venho aqui contar-vos da minha trajetória de autoconhecimento, que é basicamente a história de como eu venho descobrindo que sou muito estúpido. E eu não digo isso por ser português, porque mesmo entre os portugueses eu sou considerado muito estúpido. Basta dizer que eu vim para Floripa de Portugal estudar letras português. Não é uma boa opção para um país que tem entre analfabetos totais e analfabetos funcionais mais de 50% da população, o que dá mais de 1 milhão de seres humanos. Mas eu decidi vir para aqui. A vida não tem sido muito fácil para mim nos últimos meses. Eu sofro de depressão e de ansiedade generalizada e estou em busca de soluções que para mim sejam importantes para tentar transformar o mundo em algo mais palatável e mais empático para mim. A primeira solução e a melhor de todas, evidentemente, era morrer, mas agora não me dá muito jeito falecer. Então, a segunda melhor opção eu acho que é ter uma doença grave. Não tenho nenhuma. Fumo, bebo, drogo, de todas as formas e feitios, mas ainda não adoeci de forma a que as pessoas tenham essa empatia que eu espero. Então, muito estrategicamente, eu fui a uma loja para senhoras que têm câncer e eu comprei um turbante, porque eu acho que se vocês todos pensarem que eu tenho um câncer terminal, vão ser mais empáticos e eu usarei e testarei com vocês aqui hoje essa minha tese, e eu acho que todos vocês, e são capazes ainda de me pagar uma caipirinha no final, porque sabem que eu estou prestes a morrer. E não é mentira, estamos todos. Não finjam. Então vocês praticamente já me conhecem. Sou Rafael Mota Miranda, 42 anos, de Portugal. 3 nomes, nenhum deles é Manuel ou Joaquim. Português é uma conquista, mas a minha mãe usa bigode. E eu sou bom padeiro, não é nada de especial, mas sou bom padeiro. Só não me conhecem porque eu não apresentei a parte do horóscopo, né? E não há brasileiro que aceite isso. Eu sou berbigão, com ascendente em ostra. Infelizmente tenho a lua na casa do caralho. Não deu certo. Por isso, sou mais introvertido, evidentemente, e não devo muito à inteligência, nem à perspicácia, evidentemente. Nunca ninguém viu um berbigão adivinhando os resultados dos jogos da Copa do Mundo, né? Como os polos e os papagaios. Os berbigões são bichos estúpidos, tal como as ostras, e os portugueses, de forma geral. Somos assim. Calma, também não posso dizer piadas sobre português, porque tenho na plateia. Mas é uma loucura nacional estudar astrologia, provavelmente por conta dos 50% de analfabetos, mas então ninguém se apresenta sem dizer o seu signo, o seu ascendente, e o mais espetacular é que eu trabalhava numa empresa de recrutamento e seleção de pessoal e uma vez uma cliente reclamou muito
veementemente, porque os dossiês dos candidatos não traziam a data, a hora e o local de nascimento. E ela não contratava ninguém sem fazer um mapa astral primeiro, para ver se tudo batia certo. Eu fico nervoso com isso, fico sempre nervoso com essas coisas. Mas a líder de RH da minha empresa disse: uau, isso é muito interessante. E eu disse: sim, se estivéssemos na Idade Média. E ela ficou meio puta comigo e disse: então, mas tu não queres saber o que é que a tua data de nascimento diz sobre ti? Eu já sei, diz que sou velho. E ela, nervosa, mas queria insistir, porque as pessoas, quando têm muita fé nas coisas, não tardam a desistir. E ela disse: então, mas negas a influência dos astros sobre a tua vida? Eu: não nego. Está um sol de rachar, eu coloco um boneco. Chove para caralho, não sai de casa. Acho que é suficiente influência, não é preciso mais. Para além disso, não durei muito mais tempo na empresa. Eu não sei se ela fez o meu mapa astral e realmente descobriu que eu era bravigão. Com ascendente em ostra. E a lua na casa do caralho, que é uma lua fodida, de certeza. Não recomendo. Ou se, pelo hábito que eu tinha de levar uma camiseta nos dias em que era presencial a dizer: odeio o RH. Pode ser disso. Alguém que trabalha no RH aqui? Raríssimo, nunca conheci alguém do RH com sentido de humor. Você deve ser um segurança. Mas enfim, eu aprendi muitas coisas muito tarde na vida, evidentemente por ser estúpido, claro, e também pela circunstância familiar. Aos 15 anos eu fui acampar pela primeira vez e eu sou suburbano, sou da periferia, mas é uma periferia às vezes diferente daquela daqui. A minha periferia é de concreto, de asfalto, de prédios, não tenho nenhuma ligação nem ao campo, nem à terra. E nós fomos acampar com os colegas de escola e no dia seguinte, de manhã cedo, eu acordei, saí da barraca, e eu vi um bicho gigantesco, uma coisa assustadora, marrom, bem feia, vamos dizer assim, mas assustadora sobretudo. Eu chamei o pessoal: galera, vocês estão vendo esse bicho que está aí? E a galera riu muito, até entender que eu não estava brincando. E foi assim que aos 15 anos de idade eu descobri que nem todas as vacas eram pretas e brancas. E com tudo o que foi tarde na vida, eu também demorei muito tempo para, apesar de eu ter crescido na periferia, um bairro, como nós costumamos dizer, de pretos e brasileiros, que era onde eu venho, eu demorei muito tempo, já aqui no Brasil, para perceber que era racista. Mas antes disso, eu vou contextualizar vocês. Um dos grandes pavores da minha vida, e talvez o maior, mais do que falar em público, são as baratas. Eu tenho muito os baratas estragam a vida. Eu não acredito num Deus, provavelmente por conta da existência das baratas. E as baratas em Floripa têm muito que se diga, porque elas são grandes, são robustas, são musculadas, são suculentas, posso garantir. Parecem hambúrgueres com asas e dá vontade de colocar um ovo frito em cima, meter num pão e servir-me um lanche. E eu sofro muito, tanto de verão, que é quando as baratas ficam mais atrevidas, tanto de inverno, com as cascas de pinhão no chão. Eu confundo com baratas e nunca ando, eu nunca estou realmente à vontade nessa cidade, nem de verão nem de inverno. E no outro dia estava, até porque veio um amigo meu me visitar, estava limpando a casa, acocorado, agachado, a limpar o chão, os rodapés, e senti uma coisa em cima do meu tornozelo, do calcanhar, e de repente eu assustei, fiquei
nervoso, em pânico, dei um salto, caralho, merda de uma barata. Eram os colhões. Isto é uma das coisas que vem com a idade. Alguns de vocês ainda não sabem isso, e alguns nem chegaram a saber, porque se tudo é certo, morrerão antes dos 30. Se for como eu penso, que alguns de vocês merecem claramente pela cara que têm. E isto das baratas eu já vos vou explicar agora porquê. E porquê é que através delas eu percebi que era também racista e muito tarde na vida. Porque no outro dia, ia ali a caminho da Praça dos Bombeiros, da Praça Getúlio Vargas, e apareceu uma barata realmente gigante. Mas era uma barata albina, branquinha. E eu não tive nenhum sobressalto, nem medo. O racismo é estrutural até para as baratas. Incrível. Enfim, meus caros, o meu tempo já se vai esgotando. Eu ainda tinha 2 piadas portuguesas para vos contar, mas não vou contar que o Luís já está ali a olhar de lado. Eu quero agradecer. Eu gosto das piadas portuguesas porque os brasileiros acham que nós somos muito estúpidos e burros e têm razão. E para além de estúpidos e burros, somos brutos. Eu lembro que quando cheguei aqui há 20 anos, estava num posto de combustível lá na Lagoa da Conceição, com 3 portugueses que tinha conhecido e estávamos rodando um baseado ali. E havia uma moça que estava na bagageira de um carro brasileiro, evidentemente, mexendo as malas, e eles brutos diziam: pô, estas brasileiras têm um cu do caralho. E é baseado, ela fecha e vai andar. E coitado, ela só tinha paralisia cerebral e caminhava assim. Não, realmente não era propriamente musculosa, era só deficiente. Nós somos realmente muito brutos, mas as piadas não eram sobre isso. Isso era uma constatação real que eu vivi. Tem 2 piadas que eu gosto muito que mostram que o português, para além de bruto e estúpido, tem uma forma um pouquinho diferente de pensar. Uma delas é o português que rapta o filho de um casal rico e manda uma carta de resgate. E o envelope tem uma orelha toda ensanguentada e diz de forma muito dura: essa orelha é minha, a próxima é do filho de vocês. Porque o filho deles é o bem de maior valor. Ele tem, evidentemente, ele não seria estúpido de corromper o maior tesouro que ele tem. E a outra, talvez das minhas preferidas, que mostra o pensamento em Portugal pode ser diferente, é a cena em que se vai condenar à pedrada a mulher adulta, e em que Jesus diz: quem nunca errou, que atira a primeira pedra. E o Manuel pega na pedra e pumba, mesmo na testa da mulher adulta. E Jesus pergunta: ó Manuel, tu nunca erraste? E Manuel diz: é esta distância. Claro. Portanto, se o Criador e se o Messias quiser fazer-se entender, que seja mais específico. E é por isso que eu acredito que Deus é brasileiro, porque o mundo está num estado de confusão tão grande que realmente tem que ser alguém que não sabe usar a língua para se fazer entender. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, em especial da Lorena, minha sócia, companheira durante muitos anos. Terminámos porque ela teve um problema com o álcool. E eu tenho um problema com todas as drogas, portanto, para mim a missão é sempre lá em cima. Claro, contribuiu bastante a frustração de eu não saber dançar e não haver nada que se possa fazer para eu poder dançar. Quer dizer, o som entra, porque eu ouço. O som só não desce. E isso é muito chato porque ela dava aulas de dança para crianças surdas, em que o som nem sequer entrava. E ela desistiu de me ensinar a dançar, apesar de ter esse projeto
ensinar crianças surdas a dançar, que aliás não é o projeto mais estranho que ela já teve, porque ela ensinava teatro a crianças de Down. Ensinava teatro a crianças com síndrome de Down. Ensinar teatro a crianças com trissomia 21 é intrigante. Eles aprendiam o quê? A fazer mongoloide? Não, eu sou muito. Gostaria muito também de agradecer ao Ricardo, meu sócio, meu meio da tecnologia, que quando eu conheci era tão magro que parecia que estava sempre de perfil. Engordou muito nos últimos anos, hoje é só um homem bastante magro, um homem reto, íntegro. O facto de ele andar todo curvado, que parece o corcunda de Notre Dame, não tem a ver com defeito de caráter. Acho que foi algum leite ou manga que ele bebeu quando era criança. E queria agradecer muito ao Tiago Caiola, meu amigo de há 30 anos, que veio de Portugal para o meu aniversário. Chegou há pouco tempo, primeira vez em Floripa. É um homem que claramente tem um grande futuro atrás das costas. E o Tiago estava com muito desvio, porque o Tiago tem uma filha pequena, está na adolescência, mas ainda pequena, e ele estava com muito medo da violência urbana. Aí telefonou-me a dizer: poxa, eu queria muito ir e tal, mas tenho medo de morrer aí, com uma bala perdida. Mas agora não sei Floripa com uma bala perdida. Tu já tens o alcoolismo. Pessoal, boa noite. É isso. Tem dois tipos de letras muito difíceis de entender. Todas são minhas. É a do médico e a do analfabeto. Tem algum médico na sala? As boas-vindas para William Coelho!